É lista que vocês querem? Então, é lista que vocês terão. Chegou a hora dos 10 melhores filmes de 2020, na opinião deste que vos fala, e por que não, na opinião do Esquema Novo. Primeiro eu vou dizer uma ressalva sobre o critério que eu usei para colocar esses 10 filmes. Eu coloquei filmes que foram lançados em 2020. Em anos anteriores, com o mundo em uma normalidade, normalmente filmes que estreiam em 2020 no Brasil, mas que tem data de lançamento anterior, como 2019, por exemplo, acabam entrando nas listas de melhores do ano de 2020. Filmes como Joias Brutas, filmes como Jojo Rabbit, que estrearam lá fora em 2019, mas acabaram estreando no Brasil apenas em 2020, ficaram de fora da minha lista. Outro filme, por exemplo, o documentário do Babenco, que vai ser o representante brasileiro no Oscar de 2021, acabou ficando de fora da minha lista de melhores do ano. Então eu coloquei apenas filmes que realmente foram lançados em 2020, não importa se nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na França, em qualquer lugar, ok? Então, sem mais delongas, vamos à lista de 10 melhores filmes de 2020. Em 10º lugar, um filme super delicado chamado Você Nem Imagina, que estreou na Netflix bem no início do ano. Você Nem Imagina é a história de uma garota chinesa e uma espécie de triângulo amoroso que ela forma com uma outra garota da escola dela e um rapaz que ela acaba se relacionando por um motivo ou outro. Não vou entrar muito em detalhes. Mas é um filme super delicado de uma diretora chamada Alice Wu, também descendente de chinês, e que mostra não só essa questão de xenofobia com descendentes de chineses, mas também esse triângulo amoroso homossexual, heterossexual que essa garota se envolve. Você Nem Imagina está disponível na Netflix. Em 9º lugar, um filme que quase passou desapercebido, está aí nos VOD, se você tem Now, se você tem Vivo e tal, para alugar. Um filme chamado Emma, com a Anya Taylor-Joy, sim, ela mesma, do Gambito da Rainha. E é um filme de época, mas que me pegou pelo humor dele, pelo humor sarcástico. A personagem principal, a personagem da Anya Taylor-Joy, é uma daquelas garotas que quer ajudar outras menos favorecidas naquela Inglaterra dos séculos passados, mas com situações sensacionais. Então assistam, Emma foi o meu filme número 9 de 2020. Em 8º lugar, eu falei sobre ele no Esquema Novo, Estou Pensando em Acabar com Tudo, filme escrito e dirigido pelo Charlie Kaufman, que você conhece por ter escrito roteiros de filmes como Quero Ser John Malkovich ou Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme muito difícil, é um quebra-cabeça que se passa dentro da memória. Todos os filmes do Charlie Kaufman têm essa questão da memória, do tempo não linear, e muita coisa você intui, muita coisa é o pensamento dos personagens. É um filme difícil, já falei, mas é um filme extremamente bem feito, bem montado, bem roteirizado, direção até nem tanto, mas como eu gosto de filmes que me instigam, foi o meu 8º lugar do ano, Estou Pensando em Acabar com Tudo, na Netflix. Em 7º lugar, o documentário Amarelo, do Emicida. Não foi dirigido pelo Emicida, mas é um documentário dele, baseado no último disco do Emicida, e que o Emicida fez uma espécie de aula de história, misturado às canções de um show que ele apresentou no Teatro Municipal em dezembro de 2019. É um filme que ele vai trabalhando com essa aula de história, mostrando o papel e a importância dos negros na história do Brasil, ao mesmo tempo que ele vai cantando as suas músicas e falando de jardinagem, entre outras coisas, que tem tudo a ver com essa história que ele conta. É o grande filme brasileiro de 2020, o documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem, do Emicida, que está disponível na Netflix. Em 6º lugar, um filme dinamarquês, do Thomas Vinterberg. É o Another Round, o título original dele é Druk, com o Mads Mikkelsen, que conta a história de 4 professores que se jogam, acho que a gente pode dizer se jogam, num jogo de bebida e para comprovar uma certa teoria. É um filme que fala de alcoolismo, mas sobre uma perspectiva diferente. Fala sobre envelhecimento, fala sobre perspectivas de vida e se você está envelhecendo bem, se você está envelhecendo mal. Mas é um filme surpreendente.
Não deixem de assistir, ainda não está disponível no Brasil, apenas em alguns VODs gringos, Another Round, do Thomas Vinterberg. Em quinto lugar, já falei sobre ele no Esquema Novo, está Mank, filme do David Fincher, com o roteiro do seu pai, um projeto pessoal do David Fincher, em que ele conta a história do Herman Mankiewicz, que foi o roteirista do filme Cidadão Kane. Ou será que não foi o roteirista de Cidadão Kane? Existe essa polêmica aí no passado, nos anais do cinema. Mas é um filme que ele fez, é um projeto pessoal, baseado no roteiro do pai dele, já falei, em que ele filmou como se fosse o próprio Cidadão Kane, todo em PIB, profundidades de campo, ângulos diferentes. É um filme para quem gosta de cinema, é um filme para cinéfilos, apesar de que a crítica se dividiu, mas eu gostei bastante. Mank, de David Fincher, está na Netflix e deve ser um dos indicados ao Oscar de melhor filme em 2021. Outro filme que desponta aí nas corridas para as premiações, principalmente para o Oscar, é Destacamento Blood, do Spike Lee, deve ser um dos 10 indicados a melhor filme do ano. Destacamento Blood conta a história dos 4 soldados que anos depois da Guerra do Vietnã voltam ao Vietnã para exorcizar alguns fantasmas. Tem todo o pano de fundo do racismo, é um destacamento de negros, e o papel dos negros na Guerra do Vietnã, e por que não na história dos Estados Unidos. Interpretações maravilhosas, principalmente do Delroy Lindo, e uma das últimas interpretações do Chadwick Boseman também, é Destacamento Blood, de Spike Lee, na Netflix. Foi o meu 4º filme do ano. Em terceiro lugar está Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, um filme que também passou desapercebido, mas é uma história super delicada de 2 garotas que vão para um fim de semana em Nova York, porque uma delas vai abortar, a cidadezinha onde elas moram, o aborto não é legal. E tudo que acontece com elas nesse final de semana, os perigos que elas passam, tem hora que dá vontade da gente abraçar essas 2 garotas e, claro, discute essa questão do aborto que tanto está em voga agora, né, depois do que aconteceu na Argentina. Vale muito a pena assistir. Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, disponível aí nos VODs da vida. Em segundo lugar, o meu xodó do ano, como você já sabe, Hamilton. O teatro filmado, o musical filmado, ou um filme baseado no musical Hamilton, não sei, é um formato novo. O fato é que funcionou. Colocaram as câmeras ali no palco do teatro onde o musical Hamilton estava sendo apresentado e você se envolve com a história, você entende a história, apesar de ser o teatro filmado. Não tem nada de diferente disso. Mas foi uma maneira diferente de fazer. E a história de Hamilton é incrível, a trilha é incrível, né? A gente se pergunta como que aquilo deu certo, né? Como que um musical sobre os Founding Fathers da nação americana deu certo. A trilha é incrível, eu me viciei nela, não passa uma semana sem que eu escute a trilha de Hamilton e eu já assisti ao filme 3 vezes. Se você tem Disney Plus, não deixe de assistir, dispa-se de seu preconceito com musicais e assista Hamilton. E em primeiro lugar, no apagar das luzes de 2020, eu acabei assistindo o grande filme de 2020. Chama Nomadland, ele não estreou no Brasil ainda, deve estrear lá para março ou abril, e traz a Frances McDormand no papel de uma mulher que perde tudo na vida. O marido morre, a fábrica onde ela trabalhava, ela e o marido trabalhavam, fecha numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, e ela vende tudo e vira uma nômade. Começa a sair pelos Estados Unidos, coloca tudo dentro de uma van e sai pelos Estados Unidos de bico em bico, de trabalho em trabalho, e encontrando essa geração de nômades que vivem nos Estados Unidos, uma geração sem esperança, uma geração que não tem previdência, não tem perspectiva de aposentadoria, mas que precisa viver, precisa sobreviver. Então é um filme que fala de esperança numa era de desesperança. Você conhece alguma era parecida com isso? De esperança numa era de desesperança? Tem muito a ver com tudo que a gente vive. Nomadland foi o grande filme de 2020 para mim. Não tem título em português, o título deve ser Terra de Nômades, alguma coisa assim, mas fique de olho nessa diretora, Chloe Zhao. O filme é meio ficção, meio documentário, porque os personagens que estão ali, com exceção dela, da personagem da Frances McDormand e do personagem do David Strathairn, todos os outros personagens são reais. São pessoas reais que dão depoimentos. Olha, tem um personagem que é uma espécie de guru dessa vida nômade, que dá um depoimento, tem uma fala, é uma coisa assim de outro mundo. Então, prestem atenção,
Anotem o nome desse filme. Nomadland deve estrear em março ou abril, e deve ser um dos filmes indicados ao Oscar desse ano. Ele já venceu o Festival de Veneza, venceu o Festival de Toronto. Ele é, hoje, o favorito para o Oscar de melhor filme, Nomadland, da Chloe Zhao, com Frances McDormand. Bom, essa foi a minha lista dos top 10. O que você achou? Você gostou? Você assistiu esses filmes? Conta pra gente aí nos comentários. Lembrando que vários desses filmes eu falei ao longo do ano no Esquema Novo. Então procure aí os esquemas novos aí para trás, de tudo que a gente fez durante o ano, que vocês vão encontrar quase todos esses filmes. Então é isso, essa foi a lista de top 10 filmes de 2020 por mim. E eu volto a qualquer momento com mais videocasts sobre cinema, sobre música, sobre TV, sobre a vida em geral, sobre filosofia, sobre premiações, sobre o que vocês quiserem. Até a próxima.